Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Hoje temos aqui conosco Marcela Aranda. Vibrações curativas para cada um que está ouvindo nesse momento. Ai, Deus. Américo Nunes. Olá, querido irmão, querida irmã, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, um beijo no coração de cada um de vocês. Eu estava tentando definir cada um dos expositores para descobrir a característica do Américo. O Américo fala com o coração. Muito. Realmente. E Guilhermina. Falando com a boca, mas tentando fazer com que as minhas emoções fiquem felizes. Feliz mesmo por estar conosco. Então, hoje vamos encerrar o capítulo 3 da introdução de O Livro dos Espíritos. E vamos começar com Marcelo Aranda. Então vamos ler aqui. Alguns, entretanto, bastante modestos para conviverem, em que a natureza bem poderia não lhes ter dito a última palavra, quiseram ver para a tranquilidade de suas consciências. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre lhes correspondeu à expectativa. E por não se ter produzido constantemente conforme a vontade deles e segundo o seu modo de experimentação, concluíram pela negativa. Não obstante, porém, o que decretaram as mesas, pois há mesas, continuam a girar, e podemos dizer, como Galileu, e contudo, elas se movem. Se movam. Diremos mais, os fatos se multiplicaram, de tal modo que hoje são aceitos sem contestação, não mais se tratando senão de encontrar-lhes uma explicação racional. Então veja que fantástico. Aqui o nosso querido Kardec usa o exemplo de cientistas, e na nossa outro programa ele também usou outros cientistas para mostrar para a gente que esse fenômeno é muito mais profundo que apenas uma visão material dos fatos. Né? Porque nos próximos trechos ele vai aprofundar nessa análise, mas eu queria destacar isso, para a gente entender que não apenas se é uma questão de movimento, mas é uma questão de inteligência, e que pensaremos que inteligência está por trás disso. E o que pretende? E o que eles pretendem? Boa pergunta. Exatamente. Américo. Todas as vezes, né, que nós temos um novo ramo assim, a ser estudado, a gente precisa sempre da humildade dos homens que desejam estudar, né? Porque sempre é muito mais fácil eu manter as minhas convicções, manter aquilo que eu já acredito e que eu sou expert, do que me aventurar numa área em que eu vou precisar ser aprendiz. Ninguém está preparado, a maioria das pessoas não estão preparados para serem aprendizes. Então, a verdade é que eu vou sempre tentar repelir, o ser humano, no geral, vai sempre tentar repelir aquilo que ele não conhece ou aquilo que ele não entende, porque é muito mais confortável eu ficar naquela área em que eu domino. É por isso que, normalmente, a gente vê o estudante, ele estuda sempre aquilo que ele sabe. E cada vez ele sabe mais o que ele sabe. E sabe menos o que ele não sabe. Parece até uma redundância. Mas se eu tenho dificuldade em matemática e eu tenho uma facilidade enorme em biologia, eu vou estudar biologia direto
na regra, e vou deixar a matemática de lado. Por quê? Porque na biologia eu consigo me autoafirmar, consigo mostrar que eu sei aquilo ali, e a matemática não. A matemática para mim é um monstro em que eu preciso enfrentar, eu preciso aprender, me colocar nessa posição de aprendiz. Então eu acho que qualquer questão dessa do nosso... da nossa evolução humana, né? Em qualquer momento em que a gente se depara com a necessidade de novas descobertas, de novos estudos, a gente esbarra sempre nessa imperfeição humana que todos nós temos, de sermos sempre levados a querer aquilo que eu já conheço, aquilo que eu já domino, e rejeitar naturalmente, às vezes até inconscientemente, aquilo que eu não domino. E aí, dando sequência, você vai no próximo parágrafo. Pode-se inferir, esse é o parágrafo, né? Pode-se inferir alguma coisa contra a realidade do fenômeno pelo fato de que ele nem sempre se produziu de maneira idêntica segundo a vontade e exigência do observador. Ele pergunta o seguinte: quando a gente está diante de um fenômeno espírita, nem sempre a gente consegue repetir aquele fenômeno ali quando a gente bem quer, segundo a nossa vontade Porque consciente. não depende de nós. Porque não depende só de nós, porque não conseguimos repetir as circunstâncias. E aí ele dá o exemplo da eletricidade. Ó. Os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a certas condições? Sim. Devemos negá-los porque não se produzem fora dessas condições? Óbvio que eu não posso negar porque não se produzem. Porque não se produzem em determinado momento. Pode ser que naquele momento eu não tenha as condições propícias. Para que aquele fenômeno ali aconteça, eu tenho que ter a umidade do ar em tanto, eu tenho que ter a temperatura em tanto, eu tenho que ter condições, reproduzir essas condições para que aquele fenômeno ali possa ser observado. Assim é o que acontece com os fenômenos espíritas. Então, eu dependo, como o nosso João falou muito bem, não sou só eu dependo dos espíritos, eles precisam estar disponíveis e querendo fazer aquele fenômeno naquele momento, entendendo que é importante terem permissão, porque tudo está subordinado à vontade de Deus. Eu preciso também ter a minha parte, como o fenômeno físico, o fenômeno químico, ele precisa da temperatura adequada, da umidade adequada e etc. Eu preciso dar para os espíritos a minha contribuição adequada. Será que o meu pensamento naquele dia está equilibrado? Eu estou emanando as energias necessárias para aquele trabalho? Ou estou com o pensamento perturbado e tentei ali me equilibrar e não consegui? Então, todos os fenômenos espíritas, eles precisam de determinadas condições dos encarnados e dos desencarnados. Quando essas condições não acontecem, aquele determinado fenômeno pode não se repetir. Isso significa que eu posso desconsiderá-lo? Não. Mas, por óbvio, como a gente havia conversado na parte inicial que o Marcelo Aranda leu, por óbvio que isso foi utilizado pelos homens que não queriam se render a essa nova realidade. Aqueles que queriam se prender à sua verdade, à sua, vamos dizer assim, a sua área em que já eram experts, em que já conheciam, que não queriam abrir os olhos para essa nova realidade, eles utilizavam isso. Aqui, ó, o fenômeno não se repetiu, para poder tentar afastar. Quando, na verdade, se eu fizer isso, eu afastaria também os fenômenos puramente físicos, porque os fenômenos da eletricidade, do magnetismo, eles só acontecem com determinadas circunstâncias. Se eu tiver um ímã atraindo um determinado objeto, para que ele tenha força suficiente para fazer aquela atração, eu preciso chegá-lo, aproximá-lo até uma determinada distância. Se eu não tiver aquela distância, eu não consigo romper a inércia e puxar aquele material. Isso significa que o ímã não tem o poder de atração? Óbvio que não, ele continua tendo, sendo que eu não cheguei à condição adequada. Que há, pois, de surpreendente em que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano também tem as suas condições e deixe de se produzir quando o observador, colocando-se do seu ponto de vista, pretende fazê-lo seguir ao seu capricho. Ou seja, se eu quero que tudo aconteça do jeito que eu quero, ao meu capricho, sujeitar o fenômeno às leis dos fenômenos conhecidos, não considerar os fatos novos,
não considerar a possibilidade de existir fatos novos para leis novas, como ele me diz aqui, muito provavelmente eu não vou conseguir fazer aquele fenômeno acontecer e não vou conseguir estudá-lo. Ora, para conhecer essas leis é preciso estudar as circunstâncias em que os fatos se produzem. E esse estudo requer uma observação perseverante e atenta, por vezes muito longa. Então, quem quer estudar espiritismo do dia para a noite, entender os fenômenos e tudo mais, nem para nós hoje isso é possível. Hoje, após longas décadas de estudos espíritas sérios, de obras sendo feitas por Kardec, por Chico Xavier, por tantos outros espíritos de luz que nos deixaram tudo mastigadinho, ainda assim não é possível eu iniciar no espiritismo hoje e daqui a 1 mês ou 2 meses eu ser um especialista. Eu acho que eu já estou 10, 20 anos, já perdi a conta e não vou falar aqui para não declarar minha idade, né? Mas mais de 30. Mais de 30 talvez. E até hoje eu não me julgo um especialista do espiritismo. Eu particularmente não me julgo. Então, assim, é difícil, mesmo com tudo que já foi escrito, nós conseguimos entender completamente o espiritismo e os fenômenos espíritas. Imagine na época de Kardec, que não havia nada escrito. Ele tinha que observar aquilo tudo ali e fazer as suas constatações. Era super interessante, porque esse trecho também vai nos remeter à Revista Espírita, porque o Kardec, ele na época, como ele estava imerso nos debates científicos, né, ele tiveram várias academias, no caso a Academia Francesa de Ciência, que começou a elaborar relatórios sobre esses fenômenos. Então, lá na Revista Espírita, ele faz comentários retomando essa ideia da questão do tipo de observação e do tipo de fenômeno, porque a Academia Francesa de Ciências tinha feito uma crítica, por isso que aqui ele fala de que tem que tomar cuidado com o fenômeno, com a observação, e também nos Estados Unidos, a Academia Americana de Ciências tinha feito uma crítica para os fenômenos das irmãs Fox, que o Kardec também, na Revista Espírita, vai tecer um comentário dizendo que eles foram muito assim incipientes, foram muito inaptos em não observar de forma mais ampla o fenômeno, porque lá o fenômeno aconteceu, mas como ele fala aqui no final, que as pessoas não olharam por um olhar assim muito pueril, muito simplório, né? Porque o fenômeno é muito amplo. Exato. Como você falou, né, quem está nos ouvindo agora, não fica assim desanimado. Poxa, caramba, vou ter que estudar muito. Não é isso. Quanto mais a gente lê, mais você vai acumulando esse conhecimento, como agora, né? Eu já li a Revista Espírita, já li o dos Espíritos, então eu consigo juntar as duas coisas. Então você que está nos ouvindo, não desanime. Continue lendo, continue estudando. Que é maravilhoso quando você vai entendendo essas nuances. Por que o Kardec escreveu isso aqui? Ele já tinha lido essas questões e lá na Revista Espírita ele traz de volta, relembrando para a gente como é importante a gente entender. E mais, trago mais uma coisa. A importância que fenômenos continuam acontecendo, meus irmãos. Sim. Na nossa casa, na rua, nos centros espíritas. Então faz necessário também termos um olhar bem acurado, uma escuta sensível, uma escuta afável, para podermos observar os fenômenos e voltar nos livros para entender melhor o que está acontecendo. Então vamos agora ter a nossa vinheta e depois no próximo com a Guilhermina. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Só um pequeno adendo àquilo que foi estudado anteriormente. Kardec utilizou básica e fundamentalmente o método socrático. E parece que todos os seus contemporâneos esqueceram esta metodologia. E o mais interessante, depois, na elaboração do Livro dos Espíritos, ele utilizou-se de uma metodologia completamente nova. Ele fez um ensaio duplo cego, com informações colhidas de diversos médiuns que não se conheciam. Ele formulava as perguntas para todos e recebia as respostas e fazia exatamente a análise das respostas, o que era possível e o que não era possível, o que tinha coerência e o que não tinha coerência. E detalhe, em diversos idiomas.
em russo, polonês, alemão, italiano, inglês, tá? Ou seja, Kardec dominava todos esses idiomas. Nós sabemos que cada idioma tem uma espécie de essência de discurso muito própria. Ele conseguia dominar todos eles. Gente, o trabalho desse homem foi hercúleo. E a obra, ele trocou de nome de Hipólito Leão Denis Rivail para Allan Kardec, para se apagar e para que a humanidade reconhecesse somente o trabalho dos espíritos. Lamentavelmente, deu-se uma notoriedade para ele. Mas tudo bem. O importante é, como disse Emmanuel para Chico Xavier, no dia em que eu me afastar de Jesus ou de Kardec, fico com Kardec e com Jesus, e se afaste de mim. Então, tem peso o trabalho de Kardec, porque realmente é a terceira revelação, e os trabalhos que foram feitos, aquele negócio aqui que disse o Chico, o telefone só toca de lá para cá, não é daqui para lá. Não dá para inventar um meio. E próprio Kardec, depois, no Livro dos Médiuns, vem dizendo: laborariam em erro todos aqueles que, porventura, considerassem encontrar nesta obra um meio de obter manifestações mediúnicas de uma maneira assim espontânea a partir deste conhecimento. E não é o que aconteceu. E realmente ele diz, não é, ninguém se torna médium assim por vontade de alguém. As pessoas são ou não são. E o fardo de ser médium não é um fardo leve, é muito pesado, não é para qualquer um. Guilhermina. Eu vou dar continuidade aqui, só queria me lembrar uma coisa importante. Nós estamos na introdução no capítulo 3. Nós estamos na introdução, ainda vem muita coisa por aí no Livro dos Espíritos, mas falando sobre ainda as questões das pessoas que imaginavam que pudessem ser fraude, etc, etc. Mas objetam algumas pessoas, muitas vezes, a fraudes evidentes. Perguntar-lhe-emos, em primeiro lugar, se estão bem certas de que haja fraudes e se não tomaram por fraudes efeitos que não podiam explicar, mais ou menos como o camponês, que tomava um sábio professor de física a fazer experiências por hábil escamoteador. Se você não sabe do que está falando, então, por favor, não diga que não é verdade. Primeiro aprenda, reflita, raciocine, até para que você tenha consistência para dizer que aquilo é fraude. É mais fácil dizer que é fraude aquilo que eu não sei. Supondo mesmo que isso tenha ocorrido algumas vezes, seria razão para negar-se o fato? Dever-se-ia negar a física porque há prestidigitadores que se enfeitam com o título de físicos? Gente, como é atual. E essa frase que eu achei sensacional. É necessário, ademais, levar em conta o caráter das pessoas e o interesse que podem ter em iludir. Porque você pode dizer que uma coisa é isso ou aquilo. O nome disso é fake news. Me veio à cabeça exatamente isso. É o negacionismo. É o negacionismo. Você pode dizer que uma coisa não exista porque me interessa dizer que aquilo não exista. Ou você pode dizer que aquilo ali está errado ou está certo porque me interessa dizer que está errado ou está certo. O que não vai significar absolutamente o fato em si. O fato em si, aqui como está sendo estudado, estava sendo estudado cientificamente falando. Agora, se as pessoas que negavam ou que criavam circunstâncias, a pergunta muito interessante, é necessário levar em conta o caráter das pessoas e o interesse que podem ter em iludir. Seria então um simples gracejo? Ou seja, em vários pontos do mundo, o povo está com tempo para fazer gracinha, para, né? Interessante isso. Para o pessoal bater palminha. Exato. Pode-se muito bem se divertir por algum tempo, mas um gracejo prolongado indefinidamente seria tão fastidioso para o mistificador como para o mistificado. Haveria, além disso, numa mistificação que se propaga de um extremo a outro do mundo e entre pessoas mais sérias, mais honradas e mais esclarecidas, alguma coisa ao mesmo
ao menos tão extraordinária quanto o próprio fenômeno. A gente está falando em situações que aconteceram, que foram estudadas no mundo inteiro por diversas pessoas e que depois foram organizadas e foram codificadas e trouxe, e aí a continuação, não dando spoiler, a gente vai ver qual foi o objetivo de tudo isso. E aí que eu volto a dizer, se até hoje nós não temos pessoas que não acreditam, porque incomoda. Porque, como você disse, para você ser espírita, para você se dizer sou espírita, você tem que ser cristão. E para você ser cristão, você tem que viver de acordo com os ensinamentos do Cristo. E mais claro do que ele disse é impossível. Mas isso incomoda. Isso nos desconforta. E na medida da nossa vontade de nos modificar, até porque nós estamos aqui para isso. Para caminhar, para aprender, para frutificar, para que a próxima caminhada, pelo menos, não seja tão ruim, ou seja tão penosa. Porque a gente pode ter criado circunstâncias hoje que vai nos facilitar o nosso caminhar. E, só para encerrar, eu acho que eu tenho dito isso com muita frequência. Quem está hoje encarnado no mundo, não estou dizendo não necessariamente no nosso país, no mundo, está tendo uma oportunidade gigantesca, porque nós estamos tendo oportunidades diárias de ser úteis, de ser cristão, de estender a mão, de observar, de tirar da invisibilidade pessoas que estão na invisibilidade, e que a gente sair da nossa zona de conforto e procurar fazer aquilo que o Cristo fazia. Hoje, em termos por conta da pandemia que vivemos e tudo as consequências dela, nós estamos tendo essa oportunidade. E não porque a gente é bonzinho, não é porque a gente precisa, né? Não é porque a gente seja fantástico, não é porque a gente está precisando desse caminho. A gente está precisando dessas ferramentas. Mais ou menos por aí. O Marcelo havia falado antes do nosso intervalo sobre essa necessidade de nós nos entregarmos muito ao Espiritismo para aprendermos, e falou, não desanimem não, irmãos. Isso. Então, eu acho importantíssimo isso que o Marcelo falou. Por quê? Porque, de fato, às vezes a gente vê o Espiritismo e fala assim, nossa, o Espiritismo é tão complexo, eu tenho que estudar tanto para saber, será que eu vou conseguir ser um bom espírita, etc. Meus irmãos, eu queria trazer uma excelente notícia para vocês. Para ser espírita, não é necessário que você entenda o Livro dos Espíritos do início ao fim. Para ser espírita, sequer é necessário ou obrigatório que você frequente com regularidade o seu centro espírita. Isso é o que diz outras religiões quando dizem lá que fora da igreja não há salvação e etc. Sem nenhuma crítica, tá? É o pensamento das outras religiões. O Espiritismo, ao contrário disso, não diz pra gente fora do Espiritismo não há salvação. Isso não é dito nunca. O Espiritismo não diz pra gente que para nós obtermos essa chamada salvação, que é estar num lugar melhor, numa situação melhor, que a gente precisa entender tudo isso de início ao fim que é dito no Espiritismo. Não. O Espiritismo diz pra gente uma frase que resume para nós e que já nos ajuda nessa introdução de O Livro dos Espíritos, que é o seguinte: fora da caridade não há salvação. Então, se nós buscamos a salvação, se nós queremos ser espíritas verdadeiros, o que a gente precisa fazer, meu querido irmão, minha querida irmã, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, é praticar o bem, é amar ao próximo, como Jesus nos ensinou, é fazer a caridade. O Espiritismo é importante para a gente entender os fenômenos. Por exemplo, a gente estuda a mesa girante. No próximo programa a gente vai falar um pouquinho sobre as casas mal assombradas, se elas existem ou não, e como é que eu lido com isso. Como é que eu posso lidar com essa questão? O Espiritismo nos ajuda. Tudo o Espiritismo nos ajuda à medida que a gente vai aprofundando o estudo. Agora, se eu não conseguir ainda aprofundar meu estudo e ter um conhecimento mais amplo do Espiritismo, o que eu preciso fazer é isso: fazer a caridade, porque é fora da caridade que não há salvação. Fazendo isso, está tudo bem. E aí vamos observar que existe um movimento natural da vida, porque grupos de espíritos reencarnam. Sim. E ocupam postos em lugares Sim. religiosos diferentes. Então a gente vai observar Sim. que este movimento faz com que ocorra uma transformação nos pensamentos. Uhum. Então antigamente a maioria achava-se de forma uníssona numa ideia, muitas vezes esperando trombetas tocar, e hoje muitos já acreditam que existe vida após a morte, que existe um céu, que não importa o nome. O importante é que esse movimento cada vez vai ficar mais forte do entendimento da existência da alma, que a gente estudou ainda há pouco, e agora da existência de fenômenos. Né? Como hoje nas igrejas neopentecostais, elas estão cheias de fenômenos. Pessoas que veem nas palmas da mão questões de doença. Outras caem, né? Isso.
as entidades, espíritos. Então, é isso que é interessante a gente observar, pegar esse estudo e colocar no nosso dia a dia e entender que existe um processo de transformação da sociedade, que é em passos lentos ainda, mas ele está acontecendo, está na marcha do progresso. E aí devemos, então, cada vez mais estudar para poder também incentivar essa marcha para que a sociedade se transforme, transformando todo no universo. E, acima de tudo, a caridade permeando aí. Vamos refletir a respeito disso. Que o Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje e para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Nós estamos aqui de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui, Marta Batista e eu, preparados para conversar com vocês a respeito desses temas propostos por Allan Kardec neste livro muito importante. Nós estamos terminando o seu capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. E hoje a Marta vai nos trazer aqui seu comentário a respeito dessa mensagem trazida por Erasto, que foi um discípulo de Paulo, nos trazida em Paris, 1863. E depois uma nota também do próprio autor do livro, Allan Kardec. Vamos ver então o que a Marta tem para nós hoje. Muito bem, vamos ver. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós vamos finalizar o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, com essa mensagem, né, de número 11, assinada por Erasto. E essa mensagem chegou em Paris. Erasto foi um discípulo de Paulo, né, Paulo de Tarso. A mensagem chegou em Paris em 1863. E vamos ver o que ele nos fala, né? Na realidade, ele nos fala sobre ele quer evidenciar que Santo Agostinho, por ter falado contra durante muito tempo, né? Ele falou contra e se mostrou contrário à visão de vida futura. E quando ele estava aqui, ele tinha essa postura. E agora, justamente por isso, ele aparece tanto na divulgação da doutrina espírita. Então vamos ver o que ele nos fala aqui, Erasto nos diz, para mostrar que Santo Agostinho não veio para derrogar as leis, e sim para cumpri-las, através de uma divulgação intensa, na qual ele se sente muito feliz e muito grato, porque é a oportunidade que ele tem de desfazer tudo aquilo que ele fez contrariamente, né, à ideia de vida futura tão disseminada por Jesus. Vamos ver, ele diz: Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte, e a razão de tal fato nós a encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Ele pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve suas mais sólidas bases. Como ocorreu a muitos, Agostinho
foi arrancado do paganismo. Paganismo, nós sabemos que era o nome dado pelos cristãos ao politeísmo, né, que era a crença em vários deuses. E o pagão eram todos aqueles povos politeístas, assim como tudo relativo a eles e aos seus deuses. Diz-se pagão de toda religião que não é a cristã ou a judaica, e também daquele que não segue o catolicismo. Então, é isso que eles entendem, né, que seja o pagão. Mas nós sabemos que, na realidade, o pagão era aquele que ainda não tinha uma ideia correta do Deus único, do Deus espiritual. Né? Tanto que a gente sabe que o politeísmo, eles viam Deus deuses, no caso, né, em qualquer aspecto da natureza, num animal. Então, é justamente a falta de uma ideia correta de um Deus único, um Deus espiritual, é que vai justamente configurar a ideia do paganismo. E ele diz, melhor dizendo, da incredulidade mais profunda, ou seja, ele foi arrancado, né, da incredulidade mais profunda pelo clarão da verdade. Olha que interessante. Por quê? Pelo clarão da verdade, porque ele volta ao mundo espiritual, ou seja, ele está na erraticidade, e ele então constata que a vida futura, né, ela vai se dar pela reencarnação. Né? E isso ele percebe justamente com o seu retorno ao mundo espiritual, quando ele está na erraticidade. Claro, era um homem muito estudioso, era um homem de uma cultura muito ampla, então, lógico, por isso ele conseguiu depreender, inferir, né, a ideia de uma vida futura através das vidas sucessivas. E ele, então, segue dizendo, quando em meio aos seus excessos sentiu na própria alma a vibração estranha que o chamava para si mesmo e o fez compreender que a felicidade estava longe dos prazeres enervantes e fugidios, quando, enfim, no seu caminho de Damasco também ouviu a voz santa lhe dizer, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele exclamou, meu Deus, perdoa-me, eu creio, eu sou cristão. Né? Justamente tentando mostrar para ele mesmo, né, a ideia de que a crença tinha que estar fundada numa percepção de um Deus único e esse Deus também único e espiritual, imaterial. E ele segue aqui, e desde então tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Quer dizer, é como se fosse uma cruzada que ele tem, né? Ele segue nessa cruzada de restabelecer aquilo que ele desfigurou. Porque ele falou contra a vida futura, né? Ele falou porque ele tinha uma visão de um pai da igreja. Ele foi um dos grandes, né, da falange dos pais da igreja. E ele tinha essa visão e falava contrário, nós sabemos. Então, essa fala contrária, à medida que ele toma a consciência do que era realmente a vida, na erraticidade, ele então percebe que ele falou contra Jesus, ainda que achasse que estava falando a favor. E ele quer, né, estabelecer um equilíbrio. Por isso, ele aparece o tempo todo nas mensagens, são mensagens ditadas por ele agradece e avisa e diz que gostaria que as pessoas o chamassem para ser um orientador. Então a gente tem aqui na Revista Espírita de 1862 algo que mostra para a gente muito interessante. Ele diz assim, os espíritas, Santo Agostinho, os espíritas de Constantina nos pediram solicitássemos de Santo Agostinho o seu patrocínio espiritual para a sua sociedade. E ele nos deu a respeito esta comunicação. Olha só. Dirigindo-se, o médium foi o senhor Evesi.
e a mensagem chegou em junho de 1862. Dirigindo-se para começar aos membros da Sociedade de Paris, diz ele, que logicamente que a mensagem aconteceu na Sociedade Espírita de Paris. E eles dizem: bem andaram os nossos filhos da Nova França, ligando-se a vós. Fizeram bem em não se separarem do tronco. Ficai sempre unidos, e os bons espíritos estarão convosco. Olha aqui, além do que nós estamos falando, né, de mostrar o porquê dele estar sempre nas mensagens, em tantas mensagens, na divulgação intensa da doutrina espírita, né, e nós vamos falar o porquê, ele também pediu, para que isso se intensificasse, que os chamassem para ser o orientador, à frente da casa espírita, né, à frente de núcleos. Olha que interessante. E ele dá esse conselho, é mais um conselho que a gente deve extrair aí uma boa informação. Ele diz: ficai sempre unidos para o centro que ele iria presidir ali espiritualmente. Né? Ficai sempre unidos e os bons espíritos estarão convosco. Quer dizer, se não houver união, se não houver aquela fraternidade, aquele carinho, né, uns pelos outros, não vai haver a presença dele. Porque a gente sabe que um espírito superior, ou um espírito bom, que no caso aqui, ele, acredito que ainda era um espírito bom, com certeza ele não fica, não presencia, não participa de uma reunião onde há dissensão, onde há aqueles pensamentos, né, de rivalidade, não fica. Então, para ter a orientação, ele aceita. Olha, vocês querem? Eu vou aceitar. Agora, tem uma coisa: fiquem unidos, porque senão eu não posso garantir a minha presença. É isso que ele está querendo dizer. Era um centro em Constantino. E ele segue: amigos, sinto-me feliz por me haverdes escolhido para vosso guia espiritual. Ligado à Terra por uma grande missão que deve regenerá-la, estou satisfeito por poder encorajar mais especialmente um grupo de pensadores que se ocupam com a grande ideia e por presidir aos seus trabalhos. Ponde, pois, o meu nome à frente dos vossos, e os espíritos da minha ordem virão afastar os maus espíritos. Quer dizer, era um bom espírito. Então, a presença dele, se houvesse ali um padrão vibratório de fraternidade, de união, de respeito e carinho, com certeza, com o padrão vibratório dele, do seu grupo, né, do grupo de espíritos, da sua falange, com certeza iria dar um retorno para eles, ia ser um guia, de fato, um guia espiritual que protege, que ampara e que orienta. Agora, é preciso para isso que haja um padrão vibratório, um consenso entre aqueles que estão ali. E se não houver, não adianta você ter um espírito evoluído, né, à tua frente, que você pediu para ser o guia daquele grupo, mas se você não fizer, né, uma sintonia com esses espíritos bons, não vai ter condição. Então ele avisa, né? E ele diz que sempre rendam à porta das assembleias onde se discutem as leis da moral e do progresso. Quer dizer, tem que haver sempre um patamar, né, intelecto-moral, que se esmere para ser o melhor, para que não haja, né, aqueles desvios através de conversas paralelas. E ele segue dizendo que a fraternidade e a concórdia permaneçam em vosso meio. Olha, fraternidade e concórdia. Então, se não houver isso, não vai haver o controle, a proteção desse espírito como um guia espiritual. Lembrai-vos que todos os homens são irmãos e que o grande objetivo do espiritismo é reuni-los um dia no mesmo lar e de fazer que sentem à mesa do Pai comum, Deus.
Então, aqui ele mostra, né, o que é necessário para que um centro espírita, um grupo espírita, funcione de forma a ter proteção, amparo, né, de um guia espiritual que está num patamar, né, maior, ou seja, um bom espírito. E esse bom espírito só participa, só chega e faz a sua tarefa se houver sintonia. E essa sintonia justamente vai depender de você produzir com os teus pensamentos e atitudes fraternidade, né, solidariedade, carinho, amor, enfim, isso é o fundamental. Então ele segue aqui dizendo, pode-se ler nas notáveis confissões que nos deixou esse eminente espírito, Santo Agostinho, as palavras características e, ao mesmo tempo, proféticas, que pronunciou ao ter perdido Santa Mônica. Então, quando a mãe morreu, né, ele falou algo muito profundo, sentido, né, porque, lógico, ele estava perdendo a mãe, e essas palavras foram também, além de profundas e sentidas, foram proféticas. Ele disse, estou convencido de que minha mãe virá me visitar e dar os seus conselhos, revelando-me o que me espera na vida futura. Olha que bonito, olha que interessante. Quer dizer, ali, através da partida da mãe, ele já começou a ter alguns insights, né? Ele já começou a ter inspirações que iam modificar totalmente aquilo que ele divulgava então, né, como Santo Agostinho. E foi profético porque ele determinou que a mãe iria se revelar e visitá-lo dando os seus conselhos. O que me espera na vida futura. Olha, quer dizer, já estava conseguindo perceber uma vida futura que transcendia, né, que não era como ele pensava até então. Que ensinamento nessas palavras e que previsão brilhante da vida futura, ou melhor, da futura doutrina. Sim, porque já falando de uma vida futura, de uma outra forma, né? Essa vida futura era algo que se manifestava de uma forma bastante acentuada. Ele viria, né? Ele não ficaria ali de forma como a igreja sempre pregou a vida no mundo espiritual. A vida para eles era uma vida de eterno tocar flauta, né? E, na verdade, ele começa a perceber algo diferente, uma vida futura que iria se traduzir através de vidas sucessivas. Então, foi um grande ensinamento nessas palavras, foram proféticas e uma previsão brilhante também da futura doutrina espírita. Então, Santo Agostinho, quando ele se liberta, né, da sua incredulidade, ou seja, do paganismo, assim chamado, né, pelos cristãos na época, ele percebe essa profundidade da vida futura e ele então percebe que pregou contrariamente durante toda a sua existência, né, como Santo Agostinho. O que faz com que ele, ao longo do tempo que ele ficou na erraticidade, aprofundasse cada vez mais, estudando, né, e percebendo o que ali acontecia, se desenrolava, com muito mais, uma percepção muito mais espiritual, e ele então percebe que o que ele podia fazer para desconstruir o erro que havia cometido era justamente quando voltasse a ser um espírito que iria pregar a futura doutrina, ou seja, a doutrina espírita, de forma bastante intensa e com bastante fervor e fé. E foi o que ele fez e é o que ele demonstra, né, em toda a codificação. Kardec coloca várias mensagens dele, mensagens na Revista Espírita, são múltiplas mensagens, e ele então se coloca dessa forma. Isso é importante, né? Quer dizer, com aquelas palavras, né, advindas da perda da mãe, aquilo foi uma abertura para que ele percebesse a vida de uma forma espiritual, de uma forma diferente. E ele segue aqui dizendo, é por isso que atualmente, vendo chegada
a hora para a divulgação da verdade, que outrora havia pressentido, ele se faz seu ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam. Erasto, discípulo de Paulo, Paris, 1863. E tem uma nota aqui de Allan Kardec que diz assim: Santo Agostinho vem então derrubar o que construiu? Não, seguramente. Mas, como tantos outros, ele vê com olhos do espírito o que não via como homem. Sua alma liberta entrevê novas claridades e compreende o que antes não compreendia. Quer dizer, no mundo espiritual, ele teve aquela primeira abertura, né, que foi impactado pela morte da mãe. Então, ele ficou balançado e aquilo fez com que ele tivesse, né, uma epifania, como se chama, né, na literatura. E ele, então, já partiu com uma nova visão. No mundo espiritual, na erraticidade, logicamente, como um espírito já com algum avanço, ele a vida inteira estudou muito, né? Foi um filósofo, ele então consegue perceber um sentido maior para essa vida futura que ele tinha de uma forma muito acanhada. E ele diz assim, Kardec diz, novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras. Na Terra ele julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía. E esses conhecimentos eram calcados numa visão católica, né, que não crê nas vidas sucessivas, na reencarnação. Mas quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las com maior clareza. É assim que ele deve rever sua crença referente aos espíritos íncubos e súcubos e sobre o anátema que havia lançado contra a teoria dos antípodas. Então, olha que interessante, né? Espíritos íncubos e súcubos seriam aqueles que, segundo as tradições populares, como diz aqui numa nota no meu evangelho, é um demônio masculino e os súcubos seriam o demônio, o espírito, né, feminino, que iria se ligar àquele homem, ou àquela mulher, fazendo com que eles se ligassem de uma forma sexual. Então, o íncubo se ligando sexualmente a uma mulher e o súcubo se ligando sexualmente a um homem. E aqui ele diz que nada mais são, para nós espíritas, que entendemos de uma forma clara, e ele passou também a entender, que nada mais era do que eram espíritos que, de forma muito ligados ainda à matéria, ainda vinculados e desejosos sexualmente, eles nada mais eram do que interferir na vida dos espíritos aqui na Terra. E a questão do anátema também, contra a teoria dos antípodas, que nada mais era do que o habitante que, em relação a outro habitante da Terra, encontrava-se em lugar diametralmente oposto do outro lado do mundo. E com certeza, é uma nota aqui do livro, e que com certeza era visto de outra forma, né? E ele lançou esse anátema, mas reviu tudo isso quando chegou na erraticidade. Finalizando, ele diz agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, ele pode, sobre certos pontos, pensar de maneira diferente de quando estava vivo, sem deixar de ser apóstolo cristão. Pode, sem renegar sua fé, fazer-se o propagador do espiritismo, porque nele vê o cumprimento das predições. Proclamando-o hoje, nada mais fez do que nos conduzir a uma interpretação mais sã e mais lógica dos textos. Assim acontece também com outros espíritos que se acham em uma posição semelhante. Não é isso, Tony? É verdade, Marta. E nós temos aí uma apresentação de Santo Agostinho feita por Erasto para nos preparar para as mensagens que nós vamos receber aqui mais adiante, enviadas por Santo Agostinho, para que nós não nos surpreendamos por ele ter sido um importante prócer do cristianismo católico, e agora, através das mensagens via codificação espírita, ele passa a ser um prócer do cristianismo
espírita, digamos assim, né? Mas uma coisa não é incongruente à outra, né? Apenas ele não tinha ainda certas informações na época. Como diz aqui, na hora que ele desencarnou, como espírito, teve mais capacidade de ver as coisas mais claramente, e aí realmente pôde passar a defender a verdade. Isso é uma preparação para nós, né? Vamos aí aguardar o que Santo Agostinho nos vai mandar aqui para frente, neste mesmo livro, que nós vamos estudar mais adiante. Por hora, né, vamos ficando por aqui, desejando a todos muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.